Amém. Bom, vamos lá, irmãos. Só recapitulando, essa é a nossa sexta aula daquilo que nós acabamos intitulando aí de estudo temático de Apocalipse, né? Então, são as 6 aulas que fazem parte de um conteúdo básico, né? Introdutório para todo aquele que deseja conhecer um pouquinho mais a respeito do Apocalipse, da revelação de Jesus Cristo, pudesse ter ali como base. Então, essa é a nossa sexta aula, sexta e última aula no que diz respeito a dar essa introdução a esse estudo temático. A partir da próxima, o que que nós teremos? Nós teremos algumas novidades aí. A primeira delas é que nós vamos entrar no estudo capítulo por capítulo, mas do mesmo tema, Apocalipse. Então, nós vamos pegar desde o Apocalipse 1, a ideia é que toda aula esteja falando sobre um dos capítulos, e nós vamos até o 22, e aí nós vamos ter mais detalhes a respeito do livro em si, né? Então, hoje a gente finaliza essa primeira etapa. Como eu estava dizendo para os irmãos, eu não segui uma ordem cronológica, né? A gente não acabou pegando ali e foi passando por todos os temas de forma cronológica. Para os irmãos terem noção, a gente falou de introdução e falamos de anticristo, a gente falou também de Cristo no segundo encontro, depois nós falamos da segunda vinda de Cristo, depois nós falamos das recompensas, e há 15 dias atrás, ou há 3 semanas atrás, a gente falou da Igreja Gloriosa. E hoje nós vamos falar sobre os juízos de Deus, né? Eles não estão numa ordem cronológica. A ordem cronológica correta seria a que nós estamos abordando com os adolescentes, né? Então, introdução e anticristo, depois Cristo, depois os juízos de Deus, na sequência, igreja gloriosa, segunda vinda e recompensas. Então, essa é a ordem que nós vamos abordar com os jovens. Na verdade, eles já tiveram 2 aulas. Então, a próxima aula deles vai ser exatamente a aula que nós vamos falar aqui hoje, que é a respeito dos juízos de Deus, tá? Essa nova fase que nós vamos iniciar, ela vai ser um pouquinho diferente, né? Como que nós vamos fazer? Eu vou gravar as aulas, né? As aulas serão aí mais ou menos de uns 40 minutos, 1 hora e 20, semelhante ao que nós estamos fazendo aqui. E a ideia é que a gente suba essas aulas gravadas no YouTube da igreja, tá? Para quê? Nós vamos criar uma playlist lá de estudos, e conforme eu for gravando e for disponibilizando, eu só vou compartilhar com vocês nos grupos da igreja os links dessas aulas, e elas vão passar por todos os capítulos de Apocalipse, então vai ser uma aula offline, vamos dizer assim. Vocês vão ter acesso à gravação. E nós vamos agendar, e aí nós vamos entender conforme a dinâmica, conforme o consumo desse conteúdo ali, nós vamos acompanhar pelo YouTube quantas pessoas estão assistindo. Nós vamos marcar sessões a cada 3 semanas, a cada um mês, para que a gente pegue as últimas 3 aulas postadas e faça um resumão dessas aulas, faça uma sessão de tira-dúvida, uma sessão de comentários. Aí essas sessões serão as sessões das segundas-feiras, de forma online, igual nós estamos fazendo aqui, tá? Então, a partir dessa aula muda um pouquinho a forma do nosso estudo. Então, a partir da semana que vem já ele passa a ser um conteúdo semanal, sendo disponibilizado direto no YouTube da igreja. Semanalmente eu vou ir compartilhando com vocês os links conforme eles forem subindo, e a gente a cada 3 semanas vai fazer um tira-dúvida, um resumão online para que todos possam fazer os seus comentários e tirar as dúvidas. Amém? Alguma dúvida até aqui? Amém. Tranquilo? Tranquilo. Amém. Então vamos falar especificamente então da aula de hoje. Como eu falei para os irmãos, nós vamos falar sobre os juízos de Deus.
no livro de Apocalipse, a gente vê, são 21 juízos, né? Esses juízos, eles são representados ali pelos selos, então são 7 selos, eles são representados pelas trombetas, que são as 7 trombetas, e eles são representados pelas taças, que são também 7 taças. Então, 3 vezes 7, 21 é o que totaliza aí os juízos. O que é importante a gente saber a respeito dos juízos? É importante saber que são 21, que eles são numerados e que eles são sequenciais. Então, eles vão acontecer numa ordem, né? E, e eles são apresentados a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Então, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, o livro ele se torna como se fosse um mapa para nós. Um mapa em relação às coisas que irão acontecer. É como se fosse um guia de fatos e acontecimentos que vão se desdobrar desde o início da grande tribulação até a volta de Cristo, né? Quando eles começarem então a acontecer, a gente vai ter aí como um marco, né, que a grande tribulação se iniciou e por eles serem sequenciais e numerados, nós vamos saber exatamente em que período nós estamos ali da grande tribulação. Se já está perto do retorno de Jesus ou não está, porque nós saberemos exatamente qual o próximo que vai se desencadear. O que é importante a gente saber? É que esses acontecimentos vão gerar ou vão estimular na igreja um aumento de poder no que diz respeito ao poder apostólico, que diz respeito ao poder de pregar e de orientar as pessoas com sabedoria, né? Então, nós podemos traduzir os juízos de Deus como um plano de batalha de Jesus, né? E, e é interessante porque os capítulos a partir daí, eles vão se dar de duas formas. Primeiro, nós vamos ver capítulos cronológicos, que são capítulos que vão demonstrar os eventos que vão acontecer, exatamente em ordem cronológica. E aí é importante a gente entender isso, porque se a gente simplesmente se apegar aos eventos, pode ser que a gente fique chocado, que a gente fique apavorado, que a gente fique com medo, né? Então, por isso que Jesus não simplesmente revelou ali para o João somente os eventos que aconteceriam. Então, por exemplo, capítulo 6, que é o que nós vamos focar aqui hoje, ele traz ali a sequência de eventos e eles organizados de forma cronológica. Se a gente parasse só aí, a probabilidade de somente isso gerar em nós sentimentos ruins seria muito grande. Por isso que Cristo ele dá uma pausa entre esses capítulos, exatamente para entrar os capítulos de explicação. Então, se o capítulo 6 é o capítulo desses eventos, o capítulo 7 é um capítulo de explicação. E essa sequência vai acontecendo até que se passe por todos os 21 selos, ou por todos os 21 selos, não, pelos 21 juízos, até que todos sejam explicados. Então, nenhum deles vai ficar sem explicação. Então, existem os capítulos cronológicos e existem os capítulos de explicação. E o de explicação, o objetivo dele é exatamente tirar as dúvidas, né? Responder as perguntas que talvez foram geradas por uma leitura literal ali do capítulo anterior. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa diferenciação, porque entendendo e compreendendo isso, vai ficar mais fácil de entendermos como se darão esses eventos e em que etapa nós estamos. Então, falando do capítulo cronológico, aí, o primeiro deles, que é o capítulo 6, qual que é a ênfase dele? A ênfase dele é falar do início da grande tribulação e falar dos primeiros selos, né? Então, ele diz assim, que quando o cordeiro, que é Jesus, toma o rolo na mão daquele que está sentado sobre o trono, ele quebra os selos. O que são os selos? São as proteções
de segurança para o conteúdo que está ali dentro. E somente quem tem autoridade para abrir os selos é o próprio Jesus. Então, somente Jesus tem autoridade para abrir esses selos ou para startar esses eventos. Então, o capítulo 6, que é o princípio do que nós conhecemos de grande tribulação, ele faz ênfase ou ele se conecta com Mateus 24:15. O que é Mateus 24:15? Mateus 24 é o sermão escatológico de Jesus. E Jesus, ali em 24:15, ele fala de uma abominação, ele fala da desolação, ele fala de eventos catastróficos que vão acontecer ali na cidade de Jerusalém. E, e a partir desses eventos, o anticristo começa a agir. Então, ele começa a exigir adoração, ele começa a deflagrar ali as tribulações, e começa então uma perseguição muito terrível sobre o povo judeu e sobre os cristãos. Vamos ler aqui, ó, Mateus 24:15, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Mateus 24:15 diz assim, ó, pois quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, ele já está dando uma dica aqui, ele está dando uma orientação. Então, quando a gente começar a ver isso, que o profeta Daniel já tinha alertado lá atrás, e tudo isso acontecendo no lugar santo, ou seja, em Jerusalém, ó, quem estiver lendo isso, entenda, conecte os acontecimentos e veja o que está por vir. Então, a grande tribulação, ela é um período de 3 anos e meio, que dura de Apocalipse 6 até Apocalipse 19. E quando a gente fala de período da grande tribulação, nós vamos ver diversas formas de dizer a mesma coisa. Primeiro, 3 anos e meio, que é o que nós já acabamos de falar, 1.260 dias, é uma outra referência ao período da grande tribulação, 42 meses, tempo, tempos e metade de tempo. Então, tudo isso é referente ao tempo que durará a grande tribulação. Mas olha que interessante, irmãos, porque ao mesmo tempo que a gente vê isso, existe um convite da parte de Deus, à medida que os selos vão sendo quebrados, e esse convite nada mais é de que a gente entenda, interaja e coopere com aquilo que ele vai fazer, né? Então, nós vamos ler aqui alguns trechos do capítulo 6, e uma palavra que vai chamar muita atenção é a palavra venha. Então, o que é essa palavra venha? É exatamente esse convite. É um convite de Deus para que a gente entenda, interaja e coopere com ele no que ele deseja fazer. Com isso, a gente já conecta com algo que a gente está dizendo desde o começo, né? Esse estudo aqui, irmãos, não é uma mera informação, né? Ele não deve ser uma mera informação. Nós temos que, além de entender e compreender, ter em mente e guardar isso, porque um dia nós vamos colocar isso em prática. E colocar em prática é o real motivo de estudarmos essas revelações, né? Então, essas palavras, elas foram escritas, esses eventos escatológicos nessa ordem, para quê? Para que a gente entenda, para a gente saber que existirão pessoas que de fato vão morrer, existirão pessoas que perderão sua vida, existirão pessoas que vão ser condenadas e estarão condenadas a viver para sempre na eternidade, para longe de Deus. E esse convite do venha é para que a gente entre cada vez mais de cabeça nisso. E a gente entenda a nossa responsabilidade como igreja, como missão, de que é levar esse evangelho, espalhar essa palavra, né? E atingir um número maior possível de pessoas, né? Então, essa é a parte prática que Deus espera de nós. Amém? Até aqui alguma dúvida, algum comentário? Os irmãos querem dizer alguma coisa? Podemos ir para os selos aqui, a explicação?
Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Primeiro selo. Apocalipse 6, eu vou ler aqui para os irmãos 1 e 2. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: Venha. Vi, e então eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e lhe foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O que está dizendo aí, irmãos? Que o primeiro selo foi quebrado. E a gente tem um retrato desse cavaleiro do cavalo branco, que é o anticristo, que é aquilo que nós estudamos na primeira aula que nós tivemos. Então, de fato, esse cavaleiro é uma pessoa. Nós vamos ver que os próximos, eles não são pessoas, eles são representações. E ele está representando aqui, na verdade, representando, não, ele é de fato o anticristo, né? Primeira coisa, não devemos confundir esse cavalo branco e esse cavaleiro com o que está lá em Apocalipse 19, que é o que nós estudamos também quando a gente falou da segunda vinda de Cristo. Eles são muito diferentes. Então, em Apocalipse 19, nós estávamos falando de Jesus. É um retrato do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que possui muitas coroas, cuja função é julgar as nações. Esse cavaleiro que está descrito aqui, ele se parece com o outro na cor do cavalo, mas ele tem muitas diferenciações. Então, primeiro, ele tem um arco. Para que serve esse arco? Para apavorar, para fazer guerra, para oprimir. Ele tem uma coroa, quando do Apocalipse 19 tem muitas coroas. Então, o que significa essa coroa que esse cavaleiro tem? Significa que ele vai ter algum tipo de autoridade, mas não é uma autoridade grande o suficiente para ser comparada com a autoridade do cavaleiro de Apocalipse 19. Outra coisa, ele tem uma missão. Quando ele cavalga aqui, não é para dominar as nações, igual está descrito em Apocalipse 19. Ele sai vencendo e para vencer. Então, é o poder que o anticristo tem, o poder que ele recebe do diabo, e até um poder e uma autorização do próprio Deus, que ele vai ter ali momentânea para perseguir os santos e até obter algumas vitórias, né? Então, essa é a grande diferença. Então, esse é o primeiro selo, esse é o primeiro juízo, né? Haverá, então, o anticristo, cuja função dele é essa. Qual que é o segundo selo? O segundo selo a gente encontra um pouquinho mais à frente, que é Apocalipse 6, do 3 ao 4. E aí eu vou ler para os irmãos. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Venha. Olha a palavra venha de novo. E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi-lhe dada uma grande espada. Então, cavaleiro no cavalo vermelho. Esse não é uma pessoa igual nós vimos o anterior falando do anticristo, mas ele é uma representação de algo que vai acontecer. Então, vamos ver aqui as características que descrevem, então, esse segundo cavaleiro. Fala que ele tem poder, ou fala o seu poder. Qual que é o poder que esse cavaleiro tem? Ele tem um poder de tirar a paz da terra. Ele faz guerra, ele promove guerra, e ele faz com que os homens se matem uns aos outros, ou seja, uma confusão generalizada. Uma outra coisa, ele possui uma grande espada. Então, ele é um cavaleiro que lidera a guerra. Fazer confusão mesmo, causar intriga. Qual que é a missão dele? Então, o anticristo, ele vai estar em plena campanha para querer fazer o que ali? Subjugar os judeus, matar os cristãos. E ele tem o interesse de expandir o império dele. Ele não vai ser uma unanimidade entre as pessoas.
Então, ele vai querer juntar pessoas, ele vai querer liderar uma coalizão de 10 nações, porém ele mesmo vai estar sempre ali em conflito, né? Onde nós vemos maiores detalhes a respeito disso? Daniel falou a respeito disso, Ezequiel falou a respeito disso também no capítulo 38. Então, se nós quisermos ter mais informações a respeito dessa campanha ou desse movimento militar que o anticristo vai estar liderando, são exatamente nesses livros onde nós teremos maiores referências. Até aqui, tranquilo, irmãos? Amém? Amém, legal. Acho que está bem explicado, está bem legal. E acho que dá uma sequência bem legal também para que a gente possa entender, né? Tranquilo. Amém. Tudo bem aí, tá legal. Agora nós vamos para o terceiro selo, irmãos, que está lá em Apocalipse 6, mesmo. Vocês viram que está tudo na sequência, né? A gente leu 1, 2, 3, 4, agora 5 e 6. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Venha. Olha o convite aí de novo. Então olhei, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O que é esse cavaleiro preto, irmãos? Ele também não é uma pessoa, mas ele é uma representação da crise econômica e da fome que vai se acometer no mundo, né? Então são características referente a esse cavaleiro, que são características que nós lemos aqui. Qual que é a missão dele, então? É liderar uma crise econômica, mas não é uma crise econômica semelhante a essas que nós estamos vendo, por exemplo, agora, né? Vai ser uma crise de enormes proporções, uma crise que vai causar fome, mas fome generalizada, né? Quando a gente vê ali, ó, uma medida de trigo por 1 denário, o que significa isso? O denário representa o pagamento de um dia de trabalho. E com um dia de trabalho, a pessoa vai ganhar uma medida de trigo. Muito pouco, né? Então, uma medida de trigo significa a refeição para uma pessoa só, né? Então, a pessoa vai trabalhar o dia inteiro para ganhar só a refeição. Então, um dia de trabalho para a pessoa somente se alimentar e mais nada. Então, nessa crise, o poder de compra, o poder de negociar vai ser afetado. E vai se desencadear, então, uma enorme crise mundial, uma enorme fome. O que significa 3 medidas de cevada por 1 denário? A cevada é um alimento muito menos nutritivo do que o trigo. Ou seja, o que ele está representando aí? Está representando a qualidade de vida ruim que nós vamos ver na grande tribulação, né? Então, tribulação, fome, crise econômica, atingindo níveis assustadores. E quando ele fala aqui, ó, não danifique o azeite e o vinho, pode ser traduzido assim, ó, não desperdice. Não desperdice, porque se desperdiçar, vai faltar. Então, a humanidade inteira, ela vai estar inserida ali num contexto de fome, num contexto de dificuldade, num contexto de crise econômica. Quando o anticristo, então, se levantar de fato, promover guerra, começar a conquistar, começar a destruir as coisas, a gente vai ver, então, essa enorme opressão, fome e desespero surgindo. Amém? Então, esse que nós acabamos de ver é o terceiro. Vamos para o quarto selo. O quarto selo está na sequência, Apocalipse 6, 7 e 8. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Venha. Vi então, e eis que um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava o seguindo. E lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio dos animais selvagens da terra.
que é esse cavalo amarelo, então? Cavaleiro no cavalo amarelo. Nós vimos aqui que está relacionado à morte. Então, de novo, não é uma pessoa, mas a representação da mortandade que vai se suceder, né? Da quantidade de mortes que irão acontecer. Características, então, desse cavaleiro. No que diz respeito à missão, nós vimos aqui que ele vai matar, e não vai matar pouca gente, é uma quarta parte da humanidade. E o inferno vai estar junto ali, né? Qual que vai ser a finalidade disso, irmãos? Condenar eternamente. Condenar eternamente as pessoas, né? Então, essas mortes, elas vão acontecer à espada, elas vão acontecer por fome, elas vão acontecer por peste, elas vão acontecer por animais selvagens. O que significa tudo isso, irmãos? É um alerta. É um alerta que nós precisamos pensar é, a respeito desses eventos, né? Aqui tem pessoas reais, são vidas reais. Não é apenas uma informação que eu estou passando aqui para os irmãos. Isso, de certa forma, precisa gerar em nós um fervor missionário, para que essas pessoas tenham a opção antes de se decidir e escolher pelo Senhor Jesus. Amém? Porque senão elas serão aqui afetadas. Quinto selo, Apocalipse 6, do 9 ao 11. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhe foi pedido que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos conservos e irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. A gente falou desse versículo na aula anterior, não sei se os irmãos lembram, quando a gente falou da igreja gloriosa. Aqui, esse quinto selo, então, ele está relacionado aos mártires. São mártires que vão morrer devido à palavra e ao testemunho. São pessoas que continuarão pregando o evangelho e aí eles vão receber essa morte, mas diferente do selo anterior, né? As pessoas que morrerem ali, elas vão morrer condenadas, porque elas não conheciam o Senhor Jesus. Nesse caso, no quinto selo, nós estamos falando de morte daqueles que estavam pregando o evangelho. O que a gente vê aqui, irmãos? Que a igreja começa a reagir, então. Então, o quinto selo, ele mostra que durante esses eventos, a igreja que estará presente na terra vai proclamar o evangelho. Não é qualquer evangelho, eles vão proclamar com ousadia, sem medo de retaliação, né? E pessoas serão mortas por conta disso, por conta dessa palavra e por conta desse testemunho. E olha que interessante, porque esses mártires que morrerem durante a tribulação, eles vão para o céu e eles têm uma missão, eles terão um ministério bem impactante lá, né? Eles vão ficar debaixo do altar, clamando a Deus em alta voz, intercedendo pelo sangue derramado, e ao ponto deles dizer assim, ó, que nós acabamos de ler aqui, ó, até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam na terra? E olha que interessante, eles vão ganhar, além dessa posição de ministério, eles vão ganhar uma outra recompensa que são as vestes brancas. Mas Deus fala com eles que é o seguinte em relação a essa oração: é necessário esperar um número de mártires. Então haverá um número de mártires até que o Senhor comece a agir. Então, Deus vai liberar e vai continuar liberando para a igreja graça, conectando com a palavra de ontem, é, gerando na igreja maturidade, gerando na igreja crescimento, para que a igreja chegue num nível onde literalmente ela vai falar assim, ó, viver é Cristo, morrer é lucro,
né? Então não vai ser um problema enfrentar a morte para essas pessoas. Não vai ser um problema dar testemunho e proclamar a palavra de Deus nesse contexto, né? Então, a igreja vai estar vivendo ali a maturidade plena, né? A igreja totalmente unida, totalmente purificada, crescendo, né? E os mártires lá no céu intercedendo e aqui na terra os mártires crescendo em ousadia e proclamando o evangelho e dando testemunho de Jesus. Bem, então este é o quinto selo. O sexto selo, irmãos, deixa eu só dar uma olhadinha no tempo aqui que falta pra gente. Falta 2 minutinhos, mas eu acho que dá para falar. O sexto selo, a gente vê em Apocalipse 6, 12 ao 13. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, e a lua ficou toda vermelha como sangue, e as estrelas caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. Então, o cordeiro ele quebra o sexto selo e ele libera aqui alguns acontecimentos importantes. Primeiro que nós vemos escrito aqui é um terremoto. É o primeiro de 5 terremotos que estão descritos no livro de Apocalipse. Outra coisa, alguns distúrbios cósmicos. Sol ficando então escuro, negro, a lua ficando vermelha, as estrelas caindo, né, o céu se recolhendo, e no meio de tudo isso, as ilhas e montes movidos de lugar. Então, este é o sexto selo. E qual que é a resposta da humanidade para isso? A resposta da humanidade está na sequência, que é o que nós vamos ler aqui, Apocalipse 6, 14 ao 16. E o céu se recolhendo como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e as ilhas foram movidos de lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, porque chegou